Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Jojo Dulard. O caso que eu vou contar hoje faz parte de uma série de casos de desaparecimentos que ocorreram na Irlanda na década de 90. O primeiro caso ocorreu em 1993, que foi o desaparecimento da Annie McCarrick. Apenas 3 meses depois ocorreu o desaparecimento da Eva Brennan. E no início de 94, o desaparecimento da Imelda. O caso que eu vou contar hoje ocorreu no ano seguinte ao desaparecimento da Imelda, em 1995. E já tem vídeo aqui no canal desses outros casos. Josephine Dulard, mais conhecida como Jojo Dulard, nasceu no dia 25 de janeiro de 1974. Ela nasceu na Irlanda e vivia na cidade de Kilkenny. Ela tinha 3 irmãs e um irmão, e o pai da Jojo perdeu a vida antes dela nascer. A mãe da Jojo também perdeu a vida quando ela ainda era criança. Então ela foi criada por uma das irmãs, a Kathleen, que na época que a mãe delas faleceu estava com 19 anos. A Jojo, na época dos fatos, estava com 21 anos de idade. No dia 9 de novembro de 1995, a Jojo saiu de casa e pegou um ônibus em direção a Dublin. Ela tinha morado durante 2 anos em Dublin e ela tinha trabalhado lá como garçonete. Então, na verdade, ela estava indo a Dublin para pegar um pagamento referente ao fim desse contrato de trabalho. Bom, depois de ter recebido esse pagamento, ela tinha que esperar até as 18 horas, que era o horário que tinha ônibus para a cidade onde ela morava. Então ela ainda tinha bastante tempo sobrando. Então ela resolveu ir até um pub que ela costumava frequentar na época que ela morava em Dublin, para ver se ela encontrava com algum amigo. Chegando lá, ela descobriu que uma amiga dela, na verdade, estava trabalhando nesse local. Então ela ficou lá e conversou um pouco com essa amiga. E então um ex-namorado da Jojo também apareceu nesse pub. Os dois começaram a conversar e eles beberam e acabaram combinando dela passar a noite em Dublin com ele. Porém, a atual namorada desse ex-namorado da Jojo apareceu e começou uma discussão. Então a Jojo acabou decidindo retornar para a casa dela. Porém, quando ela chegou para pegar o ônibus para a cidade dela já tinha passado. Então ela pegou um ônibus que ia para uma outra cidade, mas que ficava na mesma direção da cidade que ela morava. Essa cidade se chama Naas e ela chegou nesse local às 22 horas. E o motorista desse ônibus, ele lembra que ele acordou a Jojo quando eles chegaram lá na cidade, já que ela estava dormindo. Nessa cidade, ela pegou carona com um homem idoso. E esse homem, ele lembra de ter alertado a Jojo sobre os riscos de pegar carona. Ele teria aconselhado a jovem a procurar por uma hospedagem ali na cidade mesmo e seguir viagem no dia seguinte. A cidade onde ele a deixou se chama Kilcullen. De qualquer forma, a Jojo não ouviu esse conselho e ela pegou carona novamente. Dessa vez com um jovem que a levou até a cidade de Moon. E ele teria deixado em Moon por volta das 11h30 da noite. E essa era uma cidade bem pequena, então a esse horário a cidade já estava deserta. Nessa cidade ela foi até uma cabine telefônica, que era a única cabine telefônica da cidade. E ela fez uma ligação para uma amiga chamada Mary. E enquanto ela conversava com essa amiga, ela viu um carro se aproximar, então ela fez sinal para o carro e ele parou para dar carona para ela. Ela então falou para a amiga que ela ia pegar a carona com esse carro e que depois ela ligava quando chegasse na próxima cidade. Ela disse a Mary que ela pretendia dormir na casa de uma amiga na cidade de Carlow e então na manhã seguinte ela seguiria para a cidade dela. Mas essa foi a última vez que alguém teve notícias da Jojo. E apesar desse ser o último local em que a Jojo esteve em contato com algum conhecido, algumas testemunhas disseram ter visto uma jovem que batia com a descrição da Jojo em uma pequena vila da região. Eles teriam visto ela nessa vila por volta da meia-noite. E esse horário condizia com o tempo que levaria da cidade de Moon até essa vila. Na manhã seguinte, a Jojo não apareceu no trabalho e a irmã dela, a Kathleen, acabou fazendo uma denúncia de desaparecimento. Porém, a polícia só começou a investigar o caso na segunda-feira, 3 dias depois do desaparecimento. 1 ano após o desaparecimento, uma testemunha surge. Era um motorista de táxi. E ele contou que no dia 10 de novembro de 1995, ou seja, naquela madrugada em que a Jojo teria desaparecido, ele tinha visto um carro vermelho com placa da Inglaterra
parado em um acostamento de uma estrada da cidade de Kilmacow. Era cerca de 1h20 da madrugada quando ele viu um homem descer para urinar. Ele disse que então, depois que o homem desceu, uma jovem que estava descalça saiu correndo do carro. Porém, o segundo homem que estava no carro desceu do veículo e puxou a jovem pelos cabelos, colocando-a de volta no carro. Ele disse que então o carro seguiu em direção a Waterford. O motorista na época não quis se envolver, mas depois que ele viu as notícias sobre o desaparecimento da Jojo, ele resolveu entrar em contato com a polícia para contar o que ele tinha visto. E pelo que eu pude perceber, se ela estivesse mesmo nessa estrada dessa cidade, ela já teria passado da cidade dela. De qualquer forma, a polícia deteve 2 homens ingleses que estavam furtando moedas de cabines telefônicas em diversas cidades da Irlanda. A polícia acreditava que eles podiam ser os homens que o motorista de táxi viu naquela noite. Então os 2 foram interrogados e o carro deles foi revistado. Porém, eles não conseguiram nada que ligasse os 2 ao caso da Jojo. E eles conseguiram confirmar que os 2 homens estavam hospedados em um hotel nesse dia e que por volta da 1h30 da manhã eles tinham feito uma ligação para a Inglaterra, o que confirmava que não era possível que eles estivessem na estrada naquele momento. E apesar da placa do carro que o motorista de táxi tinha visto ser uma placa da Inglaterra, os investigadores eles acreditavam que na verdade os 2 homens eram irlandeses. E eles acreditavam ser 2 homens específicos conhecidos da polícia que faziam parte de uma gangue. Esses 2 homens também foram interrogados, mas eles negaram qualquer envolvimento no desaparecimento da Jojo. Mas apesar dos 2 terem sido liberados por não ter evidências contra eles, os 2 permaneceram na lista de pessoas de interesse nesse caso. O carro que o motorista de táxi disse ter visto era um Ford Sierra na cor vermelha. E uma outra testemunha disse ter visto uma jovem que tinha características ali similares à da Jojo, saindo da única cabine telefônica que tinha naquela vila, que era aquela cabine telefônica que de fato a Jojo teria usado, e entrando em um carro Toyota Carina, que é um modelo parecido com o Ford Sierra. Então é possível que um dos 2 tenha se confundido e que na verdade os 2 tenham visto o mesmo carro. Essa testemunha contou que ela viu a jovem saindo da cabine telefônica e entrando no banco de trás do carro, o que indicaria que haviam pelo menos mais 2 pessoas dentro do veículo. Ao longo dos anos, outros suspeitos surgiram, mas os investigadores não conseguiram evidências contra eles. E uma placa em homenagem a Jojo foi colocada ao lado da cabine telefônica onde ela teria feito aquela ligação para Mary. A Kathleen, a irmã da Jojo, que ajudou a criar a irmã, acabou perdendo a vida sem saber o que aconteceu com a Jojo. O caso da Jojo continua sem solução e faz parte dos casos do Triângulo de Desaparecimentos da Irlanda que permanecem um mistério. E é isso, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.